terceiro Salão Nacional de Poesia Psicopoética, promoção da Prefeitura de Montes Claros, Secretaria de Cultura, parceria Unimontes, hoje em dia SESC, ATCMC, Colégio Marista São José, Sociedade Amigas da Cultura, Escola Técnica de Formação Gerencial, e com o apoio dos departamentos de Letras, Filosofia, Educação Artística, que o Batista me disse que parece que mudou de nome, e Pró-Reitoria de Extensão, do nosso amigo Mestre Coelho. A gente vai começar ouvindo os colegas dos quatro cantos e pedindo para desligar os ventiladores, porque eles vão fazer esses quatro cantos. Depois a gente compõe a mesa, inclusive com o departamento de letras, para debater o tema central do salão, os rumos da poesia dentro das diversas experiências de linguagem. Então, com vocês, quatro cantos. A gente vai abrir nossa apresentação com um texto do Fauzi Arap e uma musiquinha de fundo. Eu vou te contar que você não me conhece e eu tenho que gritar isso porque você está surdo e não me ouve. A sedução me escraviza a você. Ao fim de tudo você permanece comigo, mas preso ao que eu criei e não a mim. Enquanto mais falo sobre a verdade inteira, um abismo maior nos separa. Você não tem um nome e eu tenho. Você é um rosto na multidão e eu sou o centro, as atenções. Mas a mentira da aparência que eu sou e a mentira da aparência do que você é, porque eu não sou o meu nome e você não é ninguém. O jogo perigoso que eu pratico aqui, ele busca chegar ao limite possível da aproximação, através da aceitação, da distância e do reconhecimento dela. Entre eu e você existe a notícia que nos separa. Eu quero que você me veja a mim. Eu me dispo da notícia e a minha nudez parada te denuncia e te espelha. Eu me delato, tu me relatas. Eu nos acuso e confesso por nós. Assim me livro das palavras com as quais você me veste. E tocando em frente
e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Não
Departamento de Filosofia e a Pró-Reitoria de Extensão, apoiando as atividades do psicopoético dentro dessa semana. E nós já tivemos segunda e terça-feira apresentações no Centro Cultural e outros locais da cidade, e podemos constatar o brilhantismo do evento. E para dar continuidade às atividades dessa noite, primeiro eu vou pedir desculpa ao pessoal pelo atraso, mas eu estava resolvendo um assunto de uma reunião com a turma do curso, realmente não pude descer em tempo. E eu vou convidar Haroldo Pereira, que é coordenador do evento, e da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Montes Claros, para ter prosseguimento das atividades dessa noite. Obrigado, Pedro. Gente, boa noite. De novo, para a gente é um prazer estar aqui com vocês. E é sempre o nosso interesse, dentro do projeto do Salão Nacional de Poesia e Psicopoético, estar fazendo essa interação com os estudantes da Unimontes, as possíveis cabeças pensantes de Montes Claros e do norte de Minas, né? Então, a gente está todos os anos trazendo o trabalho, e esse ano a gente está tendo uma parceria mais fundamentada com a Unimontes. A Pró-Reitoria de Extensão da Unimontes, através do Mércio Coelho, né, fechou com a gente, e com o Departamento de Letras, a nossa amiga Terezinha Marques, também o Departamento de Filosofia, professor Vanderlei e professor Domingos, e o Departamento de Artes com o professor Batista. Então, a gente está buscando ampliar essa participação de vocês, universitários, professores, né? Inclusive, estou vendo a nossa amiga Sibeli. Prazer ter você aqui com a gente, né? E a gente quer mais e mais essa parceria, porque eu acho que a questão cultural, ela tem que estar intrinsecamente ligada com a questão da universidade, com a discussão cultural e social da região. E é por isso que a gente faz tanta questão de estar sempre aqui com vocês. É uma posição do projeto de estar participando junto com vocês. Bom, eu agradeço os amigos do Quatro Cantos, né? Maravilha a participação, o Wellington, Silvana, Nil, Eduardo, Daniel, maravilha, gostei muito. E amanhã participem com a gente também na programação lá do Centro Cultural. Será um prazer ter vocês lá. E este ano a gente está tendo como proposta, como mola propulsora do salão, o tema Os Rumos da Poesia dentro das diversas experiências de linguagem. Porque a poesia, em todos os momentos, ela sempre esteve ligada com as buscas do homem, né? Essa busca da perfeição da linguagem, dessa angústia de buscar saídas através da própria linguagem, da própria criação artística, em todos os momentos. E ela, inclusive, está simbolizada aqui através do pensador, né? Então, a gente tem um prazer enorme de estar discutindo toda essa complicação que é criar literariamente. E temos, assim, pessoas do maior quilate para estarem aqui hoje com vocês. Cada um vai ter 15 minutos para falar sobre a sua visão. Depois a gente abre para as perguntas que vocês farão a essas pessoas. Eu vou inicialmente chamar aqui um poeta que a gente está já há algum tempo em contato. É a segunda vez que a gente está tendo a participação dele aqui no Psicopoético. É um poeta paulista, meio ligado com a junção São Paulo e Paraná. Inclusive tinha muita aproximação com o próprio Paulo Leminski, que hoje é essa referência em discussão total na poesia brasileira. E é um compositor, letrista, parceiro do Madame, e entre outros colegas da música. É também jornalista e um poeta e também prosador, que está participando com a gente pela segunda vez. O nosso amigo Ademir Assunção.
também a linha de prosa, de contos, de histórias infantis. E uma pessoa que eu estou travando os primeiros contatos, mas já estou gostando imensamente. Por telefone a gente brincou muito, quase que ganhávamos na loteria, mas não deu certo, nessa cena acumulada aí. E a gente vai ter o prazer, inclusive assim, é uma surpresa e uma dádiva, essa pessoa também está com a gente aqui hoje. Ela é escritora, poeta e muito mais. A Flávia Savari. Que a gente tem contato há muitos anos, há muito tempo. A gente tinha um contato esporádico aqui, depois a gente ficou em contato em Belo Horizonte, quando ele era estudante lá. É um amigo de muitos anos, amigo da poesia e das artes aqui na Feira de Arte da Praça da Matriz. Um colega de muitos sonhos e muitos pensamentos e muita filosofia, né? E está dando aula aqui para vocês o professor Marcelo Moebos. Moebos. Eu gosto desse tipo de nome, meu amigo Marcelo. E outra paixão que eu tenho, que já tentei por várias vezes trazê-la a Montes Claros, é uma dessas meninas que a gente conhece e fica o tempo inteiro dando aquelas cantadas literárias pela vida afora. Então é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, é uma das pessoas assim que hoje é uma das vozes mais potentes, de maior quilate da poesia brasileira, não só reconhecida no Brasil, mas no mundo inteiro, com trabalhos traduzidos em diversos países, Estados Unidos, China, Alemanha, e também que tem uma peculiaridade, gosta também de traduzir, inclusive Otávio Paz. E principalmente para mim, meu coração está pulsando de felicidade aqui. É legal a gente fazer o projeto e trazer pessoas que a gente quer bem, conhece, e que está fazendo o melhor, né? Então, poeta, escritora, jornalista, tradutora, Olga Savari. Eu vou pedir a Olga para ficar aqui do meu ladinho. Então nós teremos aqui cada um abordando esse tema, que é a espinha dorsal do salão esse ano, os rumos da poesia dentro das diversas experiências de linguagem. Inicialmente eu vou passar para o Ademir Assunção. Vou começar falando um poema. Chama Fada Magrinha. O olho no olho, no olho, no olho, no olho, no olho, a mão em cima e embaixo, entre, no meio a barriga e logo mais ali o seio, virando um pouco a nuca, e na frente a boca e ao lado a orelha. Os bicos todos, dedos, pelos se arrepiam, nuvens rodam, vertigens, penugens macias. A língua lambe e desce, passa pelas costas e a mão desliza, mexe, acaricia a coxa. A boca suga, a boca o beijo acende, atrás, na frente, embaixo, o corpo todo sente. A pele ali embrasa, a carne viva, dentro, fora, tão perto, tão logo perto e dentro. O sangue pulsa, os poros se dilatam, a pupila brilha e o rosto se ilumina. Os dedos descem, vão abrindo portas, lábios sugam, bebem, bem dentro e abrem. A mão na nuca, a boca lá no seio, a outra embaixo, bem perto, tão perto e entre. E o mundo girando, 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 girando. E o olho no olho, no olho, no olho, no olho, no olho, no olho, no olho. E o mundo girando, 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 girando. E o olho no olho, no olho, no olho, no olho, no olho, no olho, no olho. Eu escolhi esse poema, porque mais do que falar sobre poesia, eu prefiro falar poesia, né? Já que é com essa linguagem que a gente trabalha. Eu gosto mais de ir direto à linguagem do que teorizar sobre ela. Mas eu escolhi esse poema principalmente porque
ele representa para mim uma certa vertigem, até no próprio ritmo da leitura do poema, que para mim está muito próximo, ou talvez seja até o centro da criação poética. Uma ideia meio vertiginosa no trato com a palavra, diferente da maneira como a gente usa a palavra no dia a dia, ou até como a gente está usando aqui, para funções práticas, materiais, desde pedir para mamãe me passe o sal, ou papai não me bata mais. A poesia, eu acho que ela quando a linguagem entra em vertigem, quando ela consegue se despregar dessa função simplesmente pragmática, diária, e consegue se elevar algumas vertigens acima. Embora eu acho que na própria linguagem diária a gente tem uma musicalidade presente o tempo todo, que às vezes para o bem, às vezes para o mal, a gente acaba prestando mais atenção no que as pessoas estão falando do que como elas estão falando. Eu acredito que o que eu estou falando aqui, se fosse uma plateia de alemães que não estivessem entendendo o patavina do que eu estou falando, estaria modulando, estaria prestando atenção na maneira como eu estou emitindo as palavras, na musicalidade que eu estou colocando em cada frase. Isso é natural. E principalmente num país como o Brasil, que tem milhares, milhões de sotaques, né? Às vezes eu fico me perguntando, onde é que está a língua portuguesa? Está em Drummond? Está em Guimarães Rosa? Está num estivador do Cais de Santos? Está num mendigo aqui de Montes Claros? Eu acho que ela está em todas. A língua existe como uma possibilidade dos seus falantes. Eu fui me interessar e me aprofundar desde a poesia antiga, dos gregos, da poesia do Ezra Pound, que foi um impacto muito grande para mim também, até aqueles que no momento em que eu comecei a escrever, lá por volta do final dos anos 70, conseguiam me transmitir uma percepção, uma visão muito próxima daquilo que eu via, do mundo em que eu estava vivendo, porque para mim a poesia sempre esteve muito próxima do mundo que me cerca. Existe uma frase do Picasso que ele diz: ou o artista está no seu tempo, ou ele não está em tempo nenhum. Isso para mim, antes de conhecer essa visão do Picasso, era uma coisa formadora. Então, nesse momento em que eu fui perceber, eu fui tentar entender o que acontecia à minha volta, e o instrumento adequado para mim entender foi sempre a linguagem poética, eu encontrei dois poetas que foram muito importantes para a minha formação. Foi Torquato Neto e o Paulo Leminski, que para mim são os primeiros poetas que já têm uma percepção de um outro tempo, de um tempo da comunicação de massa, da velocidade das informações, da interligação de países, do planeta inteiro, como o que facilita, por exemplo, eu sair de São Paulo hoje de manhã e antes do almoço eu estar aqui. Ok, nós passaremos a palavra para a Flávia. Podia ver. Muito obrigada, Haroldo. Parece até que a gente combinou. Bom, esse aqui é o meu mote, né? Que hoje de tarde... que hoje de tarde eu estava falando lá com a Yara, né? Lá na secretaria. Onde é que é aquele lugar que eu não sei? No Centro Cultural. Que a gente desenvolver esse tema, porque também tem essa parte da literatura infanto-juvenil que sempre que é meio colocada assim, é que nem criança, né? Chega um grupo de pessoas na casa de outra pessoa, as crianças são mandadas sempre, vai brincar lá fora, né? Então, assim, a gente é sempre expulso do ambiente dos adultos, finalmente tem uma criança que do ambiente dos adultos. E eu achei bom que o Ademir falou do Picasso, que eu estava aqui pensando, ficar com meus botões, aliás, eu não estou com botão nenhum, não tinha nem os botões para pensar com eles. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou começar esse trem aqui? Já que a gente está aí, eu vou falar trem, né? Como é que eu vou começar, rapaz? Que doideira. Aí ele falou do Picasso, né? Eu falei, ai, puxa, que boa ideia. Eu vou puxar dessa parte, né? Que realmente, assim, você pode fazer poesia com milhões de coisas. Eu achei muito interessante, assim, o grupo de... Quatro Cantos, né? Que é o nome do grupo de vocês. Muito interessante, assim, porque eles fazem... Não é bem
não é só uma coisa musical, tem uma coisa meio performática, assim, no que eles apresentam, né? E isso é muito legal, essa mistura de... Isso é uma coisa bem contemporânea, até dentro dessa coisa que a Ademir estava falando por último, né? De que a poesia extrapola, a música também tem essa capacidade de extrapolar, o balé, né? E a literatura também tenta entrar por esse vão também da coisa contemporânea, né? Aquele instrumento, ou vaso, ou não sei, escultura, ou moringa, achei aquilo uma coisa linda, né? E achei lindo também, assim, uma surpresa, né? Que eu acho que é um pouco o que a literatura é, né? Uma coisa meio mágica, assim. Aquele rapaz que está ali atrás, tão tímido, mas tão grandão. Falei isso para um grupo de amigos, eles falaram, não, mas não tem nada de mal você falar isso. Eu falei, espero que não, vamos ver se vai acontecer algum acidente depois. Mas assim, a poesia para mim nasceu, e a verdade, não posso dizer que é outra coisa, porque é isso. Eu sempre começava a escrever o que primeiro? Carta. Eu sempre gostei muito de escrever cartas, escrevo muita carta. Cartas sem palavras, cartas com palavras, cartas mágicas, cartas, fitas, cassete. Enfim, correspondência de uma maneira geral. Meus livros nasceram daí, minha escola é correspondência. Então, eu me lembro assim que meu primeiro livro nasceu de uma correspondência que eu inventei com um amigo imaginado. E no meio desse livro, eu descobri um concurso no Sul, que depois foi o ano seguinte que eu ganhei com esse livro aqui. E no meio do livro virou um livro. Então foi uma coisa engraçada assim, porque não era para ser um livro, acabou sendo um livro. E por conta desse livro eu passei a fazer parte da mala direta desse concurso, e no ano seguinte mandei um texto infantil e ganhei. E foi uma surpresa assim para mim maravilhosa, né? Porque eu realmente não contava de ser escritora. E ainda estou tentando me convencer de que isso é verdade. 10 prêmios depois, ainda estou... Será que é mesmo? É verdade? Eu me belisco assim todo dia para acreditar nisso, né? E a poesia, como é que entrou a poesia nessa história toda? A poesia para mim assim, é uma coisa... faz parte do tecido da vida, né? Eu acho que a poesia não é uma coisa estanque, a parte separada que eu paro para fazer, sento, a musa vem. Isso para mim não existe, não sei, cada um é de um jeito, né? Essa coisa da musa vir, descer, assim, eu acho que eu ia olhar assim, quem é você? Dá licença que eu quero trabalhar. Eu acho que eu ia considerar meio que uma invasora, assim. Porque para mim é esse copo de plástico aqui, essa sombra que está formando aqui, aquele rapazinho que está ali em pé, tadinho, filmando ali o tempo todo em pé. Assim, sempre vai nascer de uma história da vida, da coisa que está em volta da gente, a coisa da poesia e da literatura. Então, como é que nasceu a poesia? Não estou enrolando pra caramba, mas agora eu saio. Eu chamava de limpeza de máquina. Então, assim, eu escrevia uma carta, escrevia um conto, escrevia um livro infantil, e com aquelas palavras que sobravam do que eu fiz, eu fazia uma poesia, né? Tinha antigamente um tecido que era da época hippie, talvez se lembre, que era um tecido que era limpeza de máquina, né? Aí passava aqueles motivos florais, quadriculado, não sei o quê. Aí a máquina ficava toda suja de várias estampas, né, misturadas. E aí passava um tecido bem vagabundo mesmo, assim, e ele limpava a máquina de todas aquelas estampas, todas aquelas florais e quadriculadas. Era uma coisa, e saía aquele troço que não era nada e era tudo ao mesmo tempo, né? Então a minha poesia é um pouco limpeza de máquina, aquele restinho de palavra que sobrou na máquina, aquele monte de colorido, um monte de palavra, um monte de coisa, limpeza de máquina. Aí eu começo de novo, no final de tudo, limpeza de máquina é uma poesia de novo. Espero que ninguém me apedreje depois dela. Porque assim, eu não tenho nada na categoria de grande prazer, né? E eu vou ler para vocês três poemas, só para vocês terem uma ideia do que eu faço, porque, né, eu vou copiar o Ademir ao contrário, ele começou com a poesia, vou terminar com a poesia, que são poemas secretos. Esses poemas secretos, eles ganharam um prêmio no Sul, no Rio Grande do Sul, no festival que teve na Casa de Cultura Mário Quintana, e agora no Festival de Poesia do Sesc. Meus poemas também são curtinhos, começa e acaba rapidinho. Então, quando você começar a pensar em entrar, já acabou. Então entra rapidinho, senão acaba antes de você entrar. São 3 poemas que são poemas secretos. O primeiro: que se distraiam teus pés em 1000 passeios, e tuas mãos despenteiem águas e tranças de eras.
mas teus olhos não. Teus olhos estão sigilados em meus tesouros. Segundo poema secreto. O segredo voa nas volutas do hálito do amado. Estou presa da cadeia de seus lábios, mas ainda que se abrissem para dizer, és livre, escolheria ser triturada entre seus dentes. Feito de madeiras nobres, recende a canela e incenso. Sua cabeleira de cobre, elmo de comandante, cavaleiro andante, errante guerreiro, lacrado em secretas fontes. Obrigada. Adolescente, pelo menos, e eu adoro ler poesia. Eu lembro que meu primeiro orgulho de pertencer a uma cultura da língua portuguesa, que tem a língua portuguesa como principal expressão, foi lendo os poemas de Carlos Drummond, depois lendo os poemas de Fernando Pessoa. Foi a primeira vez que realmente eu senti muito orgulho de ser brasileiro, de usar a língua portuguesa. E posteriormente eu me encantei em várias formas de poetas e poesias, e realmente eu estou aqui nesse momento devido a uma incapacidade, né? Quer dizer, apesar de adorar poesia, eu sou incapaz, totalmente incapaz de escrever poesia, o que não diminuiu em nada a minha paixão pela poesia. Mas o que me restou? Restou pensar, restou refletir sobre a poesia, sobre a função poética da linguagem. E é um pouco dessas reflexões, e eu queria dizer, inclusive, que a maior parte delas nem são tão originais assim. Eu sou muito devedor de um pequeno, mas um fascinante livro que chama Kaspar Hauser, ou A Fabricação da Realidade, de Isidoro Blickstein, que é um professor que trabalha nas áreas de linguística, comunicação e semiologia. Pois bem, a reflexão desse autor, e que vai servir de parâmetro para minha própria reflexão aqui, ela começa com um personagem que foi uma pessoa real, uma pessoa histórica, chamada Kaspar Hauser. E posteriormente a vida de Kaspar Hauser foi transformada em filme por um diretor alemão chamado Werner Herzog. No Brasil, esse filme foi traduzido como O Enigma de Kaspar Hauser. Quem era Kaspar Hauser? Kaspar Hauser foi um jovem de 18 anos que em 1828 ele foi deixado numa praça em Nuremberg, uma cidade alemã, com um bilhete dizendo que até aquele momento ele tinha vivido numa espécie de um sótão e nunca tinha tido nenhum contato com nenhum ser humano. Isso era um bilhete que ele trazia na mão. Pois bem, Kaspar Hauser, no filme, e parece que na vida real, ele tinha um olhar atônito, um olhar perplexo, um olhar quase que catatônico diante do mundo que o cercava. E ele é levado para a casa de um criminalista chamado Feuerbach, e lá ele aprendeu a língua alemã, aprendeu uma série de coisas, mas ao longo do filme o que nos impressiona, e talvez esse seja o enigma de Kaspar Hauser, é que o olhar dele permanece atônito, permanece perplexo. Ora, esse filme, que o título em alemão é Jeder für sich und Gott gegen alle, ou seja, cada um por si e Deus contra todos, já em alemão já expressa algo que talvez esse filme nos ajude a pensar. Porque se cada um por si e Deus contra todos, já é um contra-refrão, quer dizer, um contra-lugar comum. E
Então, de certa maneira, ele já inicia abalando a nossa perspectiva de sensibilidade, de percepção. Pois bem, essa perplexidade de Kaspar Hauser levou o Isidoro Buchstein a revisar um antigo e problemático tema que está no entroncamento da linguística, da semiologia, da semiótica, da antropologia, da filosofia analítica, da teoria do conhecimento, o tema que trata justamente da relação entre o quê? Da relação entre língua, pensamento, conhecimento e realidade. Ou seja, a ponte é aonde chove o rio embaixo dela. Eu acho que está ficando muito legal. Ô, gente, eu só gostaria de chamar a atenção antes que vocês todos saiam. Amanhã a programação vai continuar a partir das 9 da manhã. Isso está acontecendo na cidade completamente gratuita, inclusive com a parceria aqui da Unimontes e todos vocês aqui do Departamento de Filosofia, Letras, Artes e Pró-Reitoria de Extensão. Agora vamos ouvir a nossa colega Olga Savari. Obrigado. Bom, eu acho que não existe civilização sem poesia. Talvez sem a prosa, sim, mas sem poesia não. Porque a poesia está em tudo, né? A poesia está num pedaço de frase que você ouve na rua, na música. Não está só na palavra. Palavra, sim, mas em qualquer outra manifestação de criação. Eu acho que a poesia está realmente em tudo. Eu acho que a gente podia até chamar a poesia de Deus. Eu acho que é um pouco assim, um pouco de... Eu levo um pouco por aí. Acho que a poesia é um pouco assim, não sei, um DDD com Deus, digamos. E... concordei com vários pontos aqui da mesa, do que as pessoas falaram, e acho que a nossa língua é maravilhosa, o som da nossa língua é uma beleza. Eu acho que como não ia dar grandes poetas, né? Então, o poeta da minha adolescência foi Manuel Bandeira, a grande paixão da adolescência, com a sua simplicidade, talvez, com a sua humanidade. Drummond depois foi, desculpe, viu, Ademir, mas o Drummond, para mim, é o máximo em poesia, porque ele tem um leque tão grande de possibilidades poéticas, né? Ele faz até o poema piada, e faz o lírico, o conceitual, o social. Eu acho talvez o nosso maior poeta, eu continuo achando. E agora o poeta da minha adolescência foi Manuel Bandeira. Depois eu não gostava muito de Cecília, fui gostar de Cecília já depois de 20 e tantos anos. Agora o poeta que me lava a alma é Mário Quintana. Acho Mário Quintana porque eu acho que são três coisas fundamentais na vida: o senso poético, o senso de humor e um senso de erotismo. No caso do Quintana, as duas primeiras citações, né? Eu acho que Quintana é fantástico, com o senso de poesia que ele tem, o lírico. Para mim, ele continua aí. A gente vai encontrar ele na primeira esquina. E o senso o senso de humor que ele tinha era fantástico. Eu acho que o Quintana é um poeta para poetas. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu, quando estou assim muito triste, eu lia adolescente Manuel Bandeira e leio hoje Mário Quintana.